bem, como anunciamos, estamos lá? Como anunciamos, quem nos acompanha pelas redes sociais, você ouvinte Transvale, vai agora acompanhar uma entrevista com Guilherme Piai, é assim mesmo que fala, né? Perfeito. Ele é secretário de Estado da Agricultura, ele se faz acompanhar com Itamar Borges, já conhecido da casa e que também já foi... Nós já falamos bem de vocês hoje aqui, já demos um repúdio, porque eu fiquei sabendo que a programação atrasou um pouco. Eles fazem uma visita aqui em algumas cidades da região, né, Rafael? E nós vamos, nessa oportunidade, primeiramente, agradecer a sua presença, secretário. É um prazer tê-lo aqui no Atos no Rádio. O senhor fala pela Rádio Transvale FM e também pelas redes sociais do Jornal Atos. Eu que agradeço, pastor, é um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes. Rafaela, estou aqui com meu amigo, deputado, secretário, prefeito, uma grande experiência na área pública. E a gente está aqui com humildade, rodando toda a região, ouvindo as demandas e trazendo políticas públicas de qualidade para a mulher e para o homem do campo aqui do Vale. Então, o Estado teve, inclusive na sua época, né, o Itamar, bem generoso com a zona rural. Trouxe, né, hoje praticamente estradas, implementos agrícolas, teve uma política. E agora você vem num formato, OPI, proporcionando ferramentas aí que vem favorecer aí a bacia leiteira, que é o Vale do Paraíba, também a agricultura, e hoje você faz uma importante visita técnica, você teve com o pessoal no Sindicato Rural de Guaratinguetá, e como você vê essa aproximação da sua secretaria, mais uma vez, com o pessoal que garante o agro? Com certeza. A gente está continuando programas que foram criados, programas importantes. O gestor público tem que continuar programas de qualidade. Tem gestor que assume e fala, não foi eu que criei isso, vou descontinuar. A maior besteira do mundo. E o segundo ponto, o gestor público tem que ter humildade para ouvir quem produz. Não adianta ficar lançando política pública da cabeça dele. Então a gente veio aqui no sindicato, na associação, na cooperativa, com o prefeito para ouvir as necessidades. E a gente está trazendo coisa boa para o programa do leite do estado de São Paulo, que é uma bacia leiteira importante, com potencial de crescer muito mais. Uma região que ainda tem muito pasto degradado, que dá para a gente transformar em área cultivável, agricultável e produtiva. A gente veio também celebrar convênios com municípios. Nós retomamos o programa de estradas rurais, que é muito importante. Essa região aqui também é uma região com um relevo não tão plano. Quando chove muito, arrebenta com as estradas rurais. E muitos produtores, mulheres e homens do campo, dependem dessa estrada para escoar a mercadoria, para levar o filho na escola. E a gente vai conseguir fazer de 800 até no máximo 1.000 quilômetros de estradas rurais esse ano em todo o estado. E claro, a região vai ser contemplada. Todos os prefeitos nos pediram essa demanda. Deputado apoiando também a gente com recurso, apoiando a gente na Assembleia com projetos de lei importantes para o agro. E São Paulo está quebrando recordes no agro, a gente é uma potência agroambiental. O que a gente faz, ninguém faz no mundo. Nós temos hoje um PIB gigantesco no agro de São Paulo. Nossa balança comercial passou a do Mato Grosso. É o estado que mais exporta no agronegócio brasileiro hoje. 1/5 da produção do agro nacional, e o Mato Grosso com 100 milhões de hectares, a gente com 20 milhões de hectares. É muito relevante. E o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Pontal, várias regiões administrativas dependem das agroindústrias. Porque 82% do PIB do estado está em 3 regiões metropolitanas. Os outros 18% do PIB é o que vai para o resto todo do estado, para o interior. E quem gera emprego, quem melhora o IDH da cidade, quem movimenta a economia, são as agroindústrias. A Serra Mar, por exemplo, gera mais de 500 empregos. Tem quase 1.000 cooperados. Se você olhar o que ela movimenta entre diretos e indiretos, são 5.000 pessoas. Cidade onde tem agroindústria forte, pode ter certeza. O IDH é alto, o comércio é forte, e a gente está aqui para fortalecer cada vez mais as cooperativas, o programa de leite, ajudar o Vale, ajudar os prefeitos, vereadores, associações, sindicatos e ouvir com humildade as demandas do setor. E dessas demandas, quais que estão mais comuns? Hoje você praticamente estreou aqui na região, você tem ainda agenda, acho que amanhã em Pindamonhangaba, né? São José, né? São José, Pinda. Mas o que os prefeitos estão mais solicitando aqui para a região? Itamar sabe o que é, Itamar. Melhor caminho e maquinário, é a demanda que tem chegado, mas o secretário, obrigado Éder, já que o secretário passou a bola para mim, quero te cumprimentar, que alegria te rever,
Alegria toda nossa. Já dei um beijo ali na sua esposa, na sua filha, na equipe toda, já cumprimentei. E é muito bom estar aqui na sua casa, nessa empresa tão importante para a comunicação, de rádio, rede social, televisão, jornal impresso. Você realmente tem uma liderança de destaque aqui no Vale. A gente trabalha muito para isso. Muito. Você tem uma história e um trabalho de destaque. Nós acompanhamos sempre aí esse dia a dia. Parabéns a você e toda a sua equipe. Obrigado por nos receber hoje aqui. Com certeza, sempre é um prazer. Você viu, eu vim aqui a última vez como secretário de Agricultura. Hoje eu volto aqui acompanhando o meu amigo, o secretário de Agricultura, Guilherme Piai. É uma grande liderança do agro, é uma grande liderança da política. O governador Tarcísio tem um carinho especial por ele. Ele tem se destacado pelo seu trabalho, não só com criatividade, de fazer dos poucos recursos, muitas ações voltadas para o produtor, para a agricultura familiar, para o seguro, e também criar políticas de apoio ao município. E aí ele falou aqui um pouco, ele fez um trabalho muito importante para recuperar os recursos do programa Melhor Caminho e concluir os convênios que estão pendentes de conclusão, e mais aproximadamente 1.000 quilômetros novos, e a hora que terminar vai ter mais. Isso tudo eu fico feliz porque eu sou deputado, presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia, e sempre apoiando e apoiado pelo Piai. Como também o Guilherme Piai teve um papel importantíssimo na defesa da manutenção dos benefícios fiscais para o setor do agro. O setor do agro, o governador atendendo a solicitação dele, nós apoiamos como Frente Parlamentar do Agro. Foi fundamental para que os benefícios continuassem e o alimento continuasse chegando mais barato, sem imposto, lá na mesa do paulista. Não precisa nem importar, né? Não precisa nem importar. A gente produz aqui. Com certeza, e mais barato do que se for importar. Pode ter certeza disso, graças a essa medida do governador Tarcísio, que o secretário Piai teve um papel importante e que eu, como deputado e frente parlamentar, participei ao lado deles. E poder vir aqui, agora há pouco tínhamos ali mais de 10 cidades, 9 prefeitos, conversando ali no sindicato, na associação em Guaratinguetá. O prefeito que nos recebeu logo às 8 horas da manhã, o nosso Juninho, Filipe, ele nos acolheu lá no seu gabinete com a sua equipe, nos acompanha desde o primeiro momento, o vereador Márcio Almeida de Guaratinguetá, o doutor Antônio Carlos, que todos conhecem aqui uma figura no Vale, delegado de polícia de São José dos Campos, mas ligação com Vaz de Lima, trabalhou comigo, está trabalhando com o Piai na secretaria, e articulando todo esse encontro e esse momento que nós estamos vivendo. Tivemos na Serra Mar, e ali o secretário já falou o quanto foi importante esse momento e o quanto o secretário tem apoiado as cooperativas. Vai criar um departamento de cooperativismo agora na secretaria para ter um suporte direto para as cooperativas. Então é um pouco disso que a gente fica feliz, e queria dizer da minha alegria de estar ao lado dessa revelação da política de São Paulo e do Brasil, desse craque que é o Guilherme Piai, que está fazendo um grande trabalho como secretário. E você vê a pena que a gente não tem condição de mostrar os bastidores aqui hoje do jornal, né? As pessoas que estão aqui apoiando, né? As pessoas que receberam incentivo pela vinda de vocês aqui, aquilo que você já plantou, o Itamar, aí vem agora o Piai e está regando, né? Está dando continuidade. É bonito ver os avançando projetos ainda assim, mais. Né? Não é uma coisa paralisada e por questões políticas, mudou o governo, vamos fazer diferente. Não, é muito pelo contrário, né? A gente fica feliz de ver essa continuidade, melhorando projetos, né? O senhor comentou sobre a diretoria de cooperativismo. Isso vai acontecer mesmo? Qual vai ser o papel, o impacto disso? Nós estamos terminando de publicar nossa reforma administrativa. A expectativa é que seja essa semana, no máximo na próxima, porque o governador tem responsabilidade fiscal, está enxugando a máquina, fazendo privatizações, concessões. São Paulo tem equilíbrio fiscal, diferente do governo federal, que não tem responsabilidade fiscal e com gastos intermináveis pressiona a nossa inflação, desvaloriza a nossa moeda. Aí o dólar está muito alto, o produtor, os insumos todos subiram muito, nosso custo de produção está altíssimo, e aí tem reflexo no aumento do preço dos alimentos, e eu fico triste de ver que tentam transferir essa irresponsabilidade para as costas da mulher e do homem do campo, porque a culpa não é do produtor. Fenômenos climáticos, secas violentíssimas nos últimos 2 anos, um seguro rural que não é capaz de atender nem 20% da demanda do Brasil, um plano safra insuficiente,
e hoje os juros estão altíssimos, estão impagáveis. Então o que o governador está fazendo? Está enxugando a máquina. Então com essa reforma administrativa que nós estamos enxugando a máquina, e como o deputado falou, com o apoio dele, com a nossa demanda, ele renovou 100% dos benefícios do agro de São Paulo, das 17 cadeias. Nessa reforma administrativa eu criei a diretoria do cooperativismo, vai ter uma estrutura realmente administrativa, não é só um cargo, é uma estrutura que vai dar suporte para todas as cooperativas agrícolas do estado de São Paulo, que são uma joia rara do estado de São Paulo. E já são nossas parceiras. A gente fez o Protrator ano passado em parceria com as cooperativas de crédito. Nós lançamos o Irriga Mais São Paulo, 200 milhões de reais, que inclusive já acabou o recurso, graças a Deus, sinal que foi um sucesso, em parceria com as cooperativas de crédito, para a gente expandir a área irrigada no estado de São Paulo. E nós temos, por exemplo, uma cooperativa em São Paulo que tem 500 técnicos. É mais do que a CAT. Uma cooperativa que tem mais de 50 mil cooperados. Nós temos centenas. Então a gente trazendo essas cooperativas para perto, a gente consegue melhorar o suporte ao produtor, a validação de cara, a expansão do crédito oferecido nessa parceria com as cooperativas agrícolas de São Paulo. E aqui no Vale nós temos também cooperativas tradicionais que movimentam a economia e geram prosperidade. Obrigada. Inclusive, o senhor anunciou em março uma linha de crédito voltada para mulheres produtoras, né? Isso, o senhor acredita que vai melhorar a representatividade feminina no campo? Com certeza. Ano passado nós emprestamos recursos para mais de 300 mulheres, com juros subsidiados, praticamente zero, com anos de carência para pagar. O feedback foi fantástico, nós emprestamos para diversas mulheres, para mulheres assentadas, para mulheres de comunidades quilombola, que é onde a política pública às vezes não chega, e a gente está fortalecendo essas grandes mulheres, né, grandes produtoras de pequenas propriedades. Fazem política com elas, mas não permite que a política chegue até lá. Né? Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Usam, né, a figura, a realidade dessas mulheres para fazer política, mas na hora de... por isso que a gente admira, né? Como o governo está justamente avançando nessa área, né? Dando uma resposta para esse povo que só é usado. Perfeito. É a primeira vez na história de São Paulo que os assentados estão recebendo título. Né? Nós tivemos aí uma lei que foi aprovada pela Assembleia e nós estamos titulando todos os assentados do estado de São Paulo e também pacificando o Pontal do Paranapanema, que tinha muitos conflitos de terra. Acabou isso, é o segundo carnaval que não tem invasão de propriedade em São Paulo. Propriedade é privada, é sagrada, tem que ser respeitada. Já entregamos 200 mil hectares em títulos de terra. E o título não é um pedaço de papel. É um CEP, é um sonho, é dignidade, é crédito no banco, é valorização da propriedade. Sem segurança jurídica não existe emprego e prosperidade. O Pontal do Paranapanema, que era uma região com muita insegurança jurídica, se tornou uma das mais pobres do estado de São Paulo. E agora, com a segurança jurídica, transformou. Investimentos chegando, agroindústrias inaugurando, financiando o pivô, financiando o silo. Então a gente está muito feliz em ver que, com segurança jurídica, a gente vai levar a prosperidade para o estado de São Paulo. Muito bem, nós estamos conversando com Itamar Borges, né, nosso deputado estadual, também com Guilherme Piai, quem está sintonizando agora, indo para casa, vindo do almoço, indo para o almoço. Estamos conversando aqui um assunto muito interessante no sentido de recursos que estão chegando para a região, né, do Vale aqui, e a gente percebe que essa vinda ela é importante nesse ponto de vista, né? Guilherme, me diz uma coisa, com relação ao Vale do Paraíba como uma bacia leiteira do estado, né? O que, por exemplo, vocês estão trazendo, o que significa essa aproximação e o que o pecuarista pode esperar a respeito disso? Em relação à bacia leiteira, a gente colheu demandas das cooperativas, que isso aí foge da alçada da Secretaria de Agricultura e a Secretaria da Fazenda, mas nós vamos levar a demanda lá junto com o deputado. Nós temos uma sede em Pinda, uma propriedade da Secretaria de Agricultura que virou referência na produção leiteira, parceria com cooperativa, e ali é produzido milho e silagem para mais de 600 produtores aqui do Vale, em parceria com uma fazenda da Secretaria. Nós estamos pelo FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, prontos para financiar também o manejo e recuperação de pastagem degradada, que tem muito ainda aqui, muito pasto degradado na região, que se a gente transformar em um manejo adequado, em uma área produtiva, dá para melhorar muito a alimentação do gado e com isso a produção.
Por exemplo, a Serra Mar, que é uma cooperativa que a gente foi hoje, são 240 mil litros com 800 cooperados, estão com uma média de 300 litros. Se a gente melhorar a genética desse cooperado e o manejo dele for para 500 litros, a estrutura dele é a mesma, o custo fixo dele é o mesmo, mão de obra praticamente a mesma, e quanto isso aumenta na renda dele. E seriam 400 mil litros de leite por dia ao invés de 240 mil. E se a gente está junto nesse programa, financiando pelo FEAP, ajudando com assistência técnica, com a CAT, se a gente está aqui também buscando um preço referencial do leite paulista, que é outra dificuldade do setor, essa segurança jurídica, porque hoje você vende soja no mercado futuro, você vende milho no mercado futuro, você sabe quanto você está recebendo imediatamente, o produtor de leite muitas vezes entrega o leite e ele não sabe quanto ele vai receber no fechamento do mês. Como que ele programa o custo dele, como que ele programa a compra dele. Então, meu pai é produtor de leite, meu secretário executivo é produtor de leite, a gente sabe das dificuldades, muito leite entrando de outros países. Tivemos um problema que o governo federal tinha zerado também impostos de importação e agora a gente está procurando apoiar a cadeia, e aqui é uma região importantíssima, uma bacia leiteira muito forte, que em parceria com as cooperativas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse programa. É porque a gente percebeu um desestímulo, né, em muitos pecuaristas no que diz respeito ao leite. O pessoal preferiu justamente a comercialização das cabeças, né? Eu não sei o termo que daria técnico disso. Liquidaram o plantel. A gente percebeu isso aí, porque o jornal interage com essas camadas sociais, né? E de empresários, essas coisas. É interessante, de repente, vir uma política que traga o incentivo, né? Perfeito. Aumentou a produção, nós não vamos pegar lá fora, né? E a gente vai consumir o leite justamente produzido aqui. É bem mais prático, é bem mais saudável, é bem mais direto, né? Perfeito. E São Paulo importa leite, a gente não dá conta de produzir o que o nosso estado consome. Então a gente tem que incentivar, sim, essa cadeia produtiva, ajudando ela a se organizar, fortalecendo as cooperativas, ajudando com crédito, com assistência, com pesquisa, que é o que a gente faz nessa fazenda, com parceria com as cooperativas. E a gente também está muito preparado para estar junto com os prefeitos, junto com os produtores, com os sindicatos, com as associações, para também ouvir as demandas, que é o que a gente está fazendo aqui. Tanto eu quanto o deputado estamos ouvindo as necessidades e levantando as demandas de toda a região. Secretário, outro destaque, né, da sua gestão, da sua secretaria, é a criação do programa Logística Rural. Como que ele funciona na prática? É a retomada do Melhor Caminho, só que a gente vai fazer ele um pouco mais completo. A gente está terminando a edição de um decreto para que contemple também pontes rurais, mata-burro, sinalização, que a gente consegue fazer uma logística rural mais completa, que, como eu disse, São Paulo tem 175 mil quilômetros de estradas rurais e 26 mil de vias pavimentadas. É quase 7 vezes mais. E tem municípios aqui, Cunha, por exemplo... É praticamente o orçamento da sua secretaria, quase que... Não, se for fazer tudo, não dá conta. Não dá conta. É mais que o meu orçamento anual. Cunha, por exemplo, aqui tem quase 3 mil quilômetros de estradas rurais. Quantos municípios aqui com 500, 800 mil quilômetros, o município não dá conta de sozinho tocar toda essa extensão. Então aí a gente vem com o maior pedido que o deputado deixou claro, que os prefeitos mais pedem, né? As estradas, que aí faz um convênio com a gente, e os maquinários, que também ajuda demais. Uma retro, um rolo compactador, uma pá carregadeira, uma moto niveladora. Isso dá muito suporte para o município ter sua própria patrulha rural para realizar esse serviço no dia a dia. Muito bem. E o Estado tem adotado também diversas medidas para promover a transição energética, né, que é um processo para reduzir a emissão de gases, de efeito estufa, e enfrentar também as mudanças climáticas. Qual que é o papel do agronegócio nessa situação? É gigantesco. Eu falo que o mundo depende do Brasil. Todos os temas discutidos hoje, segurança alimentar. Nós vamos ter 10 bilhões de pessoas em 2050, 1 bi não vai fazer nenhuma refeição por dia. O único país que tem condição, solo, clima e sucessão familiar para alimentar o mundo é o Brasil. Então, segurança alimentar, eles dependem da gente. Transição energética também. Já viram que o elétrico não funcionou, que o híbrido sim, quando tem o etanol como componente, funcionou. E o São Paulo hoje tem um pré-sal caipira, através da cana, são quase 6 milhões de hectares.
Quando você fala na cana, a gente fala de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, você fala em etanol de primeira geração, de segunda geração, você fala no biogás, você fala no biometano, e a gente aqui em São Paulo está dando todo o suporte a essa cadeia do setor sucroenergético, mas também incentivando a produção desses combustíveis renováveis através dos dejetos da avicultura, suinicultura, pecuária, plantas frigoríficas. A Louis Dreyfus, que é uma gigante na laranja, inaugurou a primeira planta do Brasil que vai produzir biometano, 7 milhões de metros cúbicos aqui em São Paulo, em Bebedouro, através do processo da laranja, do efluente da laranja. Então, transição energética passa pelo agronegócio, passa pela agroindústria, e quem vai liderar esse processo também no Brasil é o estado de São Paulo, por esse pré-sal caipira que a gente tem aqui. E mudanças climáticas, quando a gente fala em pasto degradado, tem 2 vezes mais gás carbônico no solo do que na atmosfera. Esse pasto degradado, ele está emitindo gás do efeito estufa. Quando você recupera ele e torna ele, você está estocando. Então, o Estado de São Paulo, em parceria com a rede LPF, um programa também feito na gestão do Itamar, que chama Integra São Paulo, já recuperou mais de 1.300.000 hectares aqui, tornando áreas degradáveis em áreas produtivas. E isso é melhor que um programa de distribuição de renda, porque você leva a prosperidade na veia. Você pega produtor que produzia 3 arroba por hectare ano, o cara está produzindo 50 arroba por hectare ano, que ele não tinha condição de se manter, e hoje está comprando caminhonete zero, está financiando maquinário. E com 100 milhões de hectares degradados que nós temos no Brasil, gente, 100 milhões de hectares degradados, como que o governo zera a tarifa de importação para produtos virem de fora? Nós temos nossa gente produzindo aqui, fortalece o plano safra, subvenciona os juros, deixa um juros pagável, melhora o seguro rural, apoia os produtores brasileiros, porque a área para a gente tornar produtiva e ajudar o meio ambiente, mitigando os efeitos das mudanças climáticas, a gente tem de sobra. É uma besteira o que o governo federal está fazendo, transferindo a responsabilidade para a culpa da mulher e do homem do campo, e o produtor rural, que é o verdadeiro herói desse país, que é a mola propulsora dessa economia, está pagando uma conta que não é dele. Infelizmente, a gente vê esses projetos todos aí, essas perspectivas, né? E agora vai um alô, né? Porque nós estamos praticamente a 565 dias da eleição. E é a hora da gente tentar estabelecer um governo de comum acordo que enxergue também essa realidade que vocês estão vendo aqui, numa Secretaria de Estado, no estado mais importante da federação. A gente precisava ter essa visão, né, que vocês passam, através até das iniciativas, não é nem falácia, vocês estão mostrando o que veio fazer, né? A gente precisava ter um governo que, de cabo a rabo, né, desde a esfera federal, que enxergasse isso, porque afinal de contas, nós somos de fato o celeiro do mundo, a gente tem toda essa possibilidade, mas se a gente não tiver uma atenção, vamos supor, uma criança que não tem atenção do pai, né, não pode funcionar bem. Por exemplo, a gente vai fazer o dever de casa no estado de São Paulo. Se a gente não tiver uma atenção disso, essa visão de celeiro do mundo, daqui a pouco nós mesmos aqui vamos passar fome, porque a explosão demográfica ela não para, né? Não para. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem responsabilidade e é importante chegar essa mão ao homem do campo, porque ali também estão votos de qualidade, né? Pessoas que querem ver o bem da nação, que querem ver os filhos prosperarem, né? A gente é uma judiação, a gente vê, porque o homem do campo não quer mais o campo, quer ir para a cidade, mas alguma coisa está acontecendo que está afugentando ele lá, né? Então vem as políticas, a gente fica satisfeito de poder, de repente, né, Rafaela? A gente dá essa divulgação. Essa emissora que a gente fala, a Transvale, é uma das mais antigas aqui da região. Nós temos uma frequência muito grande com a zona rural. Eles nos acompanham por causa da política nesse horário, que a gente pincela política, tudo com informação. Eu acho que isso é importante, veio bem a calhar. Eu queria parabenizar vocês aqui pela iniciativa e agradecer vocês compartilhar com os nossos ouvintes, viu? Eu que agradeço, como deputado que atua presente nessa região, em parceria com os municípios, Éder, a oportunidade que você abre mais uma vez aqui, para nós falarmos do nosso trabalho, falarmos do trabalho do governador Tarcísio,
falar do trabalho da Secretaria da Agricultura e falar de temas macro, como você colocou aí, que é fundamental a ação para que isso se concretize e que a gente possa cada vez mais resgatar a segurança alimentar mas também resgatar a responsabilidade fiscal do país e, consequentemente, encaminhar para investir no produtor brasileiro. O produtor brasileiro faz a diferença. Nós temos hoje uma perspectiva de crescimento, de dobrar o que nós temos de produção para poder suprir esse crescimento. Hoje nós temos 8 bilhões no mundo, vamos para 10 bilhões e teremos 2 bilhões de pessoas mais para se alimentar, e é fundamental que se produza alimento, e o Brasil é o que tem o maior potencial, como o nosso secretário disse. Mas obrigado pela oportunidade, já uma boa tarde a todos que nos acompanham, e parabéns mais uma vez pela liderança da comunicação. E eu quero dar um testemunho a teu respeito. Você tem legitimidade desde o governo Rodrigo Garcia para poder falar com os eleitores daqui. Porque se for uma pessoa, a exemplo do que está sendo hoje o PI, né, inclusive com o seu apoio, né, vocês têm legitimidade para falar com os eleitores. Tivemos aqui, boas parcerias aqui. Vocês fizeram. Você acompanhou bem, né? Esses dias a gente conversava com o Hugo Castro, né, de Aparecida, ele falava da importância, né, da perenização de estrada. Das estradas, o que deu vida para aquele lado da zona rural, o que deu mobilidade, melhorou o movimento da cidade. É uma coisa assim fantástica. Então isso é legitimidade. Você pode chegar em 2026 e falar, ó, estamos aqui. O pessoal, tomara que o eleitor seja grato, né? Porque obrigado. O que depender da gente aqui, a gente põe a boca do mundo. Obrigado, Éder. Eu agradeço a oportunidade, mando um abraço aqui a todos os ouvintes, agradeço a você, Éder, pastor, a Rafaela, e agradeço ao deputado, que é meu parceiro, ao Antônio Carlos, que é o meu líder aqui na região. A gente não consegue estar 100% presente, mas mas Antônio Carlos está. Temos pessoas melhores do que nós. Um bom gestor se cerca de pessoas melhores do que ele. Né? 100% de mim não se compara a 1% do meu time. Todas as entregas que a gente está fazendo é porque tem muita gente boa e preparada do meu lado. E dizer para a região que as porteiras da secretaria estão escancaradas. O governador Tarcísio reconhece e valoriza a mulher e o homem do campo com atitudes. Como eu disse, renovou todos os benefícios da cadeia, programa de logística rural, é recorde de seguro, recorde de crédito, é recorde em tudo, invalidação de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, a gente já validou mais que o Brasil inteiro junto. São Paulo é o primeiro estado do Brasil que vai implementar o Código Florestal Brasileiro, com sustentabilidade. A gente é uma potência agroambiental, ninguém no mundo tem moral para criticar o que a gente faz aqui. Nós temos que ser respeitados por um agro sustentável que preserva. E um abraço aqui a todas as mulheres e homens do campo. E obrigado, porque tudo que a gente faz não dá conta de devolver 10% do que vocês fazem por esse estado, pelo nosso país, em PIB, em divisa, em geração de emprego, em renda, em prosperidade. E a gente é muito grato. Eu, como produtor, filho de produtor, neto de produtor, tenho muito orgulho de estar secretário. Daqui a um ano eu termino essa missão, volto para o campo, que é onde eu amo estar, e vou estar sempre ao lado do produtor rural paulista e brasileiro. Mas eu acho que não para aí não, viu? A Rafaela está me dizendo aqui que ela precisa mais uma perguntinha. O senhor, é bom que a gente pega carona com os ouvintes. Para finalizar, né? Qual que é a principal marca da sua gestão? Se eu pudesse resumir 4 marcas, né, as principais, eu ia falar da regularização fundiária, a maior feita na história de São Paulo. Já são 200 mil hectares de títulos entregues, nós vamos bater 400 mil até o final do mandato do governador. A maior regularização também ambiental, nós já passamos de 110 mil CARs validados, vamos bater 200 mil esse ano. O CAR validado, o produtor consegue desconto em financiamento, ele valoriza a propriedade dele, ele mostra que ambientalmente ele está correto. A irrigação também é uma coisa que a gente está incentivando muito, porque a irrigação é prosperidade. Onde você tem irrigação, você tem segurança de produção, verticalização de produção. E São Paulo só tinha 5,8% da área irrigada. O mundo tem 20%. E regiões que sofrem muito com a seca aqui em São Paulo são regiões com muitos recursos hídricos abundantes. Então a gente tem que expandir a área irrigada, porque esse 20% do mundo irrigado produz 42% dos alimentos do mundo. Olha a proporção. E o quarto, eu acho que a gente vai conseguir deixar outro legado, que é a valorização das carreiras da secretaria. Nosso quadro estava um pouco desmotivado, o salário dos funcionários da CAT, da Defesa, da APTA,
estava muito defasado, comparados ao da Embrapa, do Ministério da Agricultura, e está tudo pronto para que na AgriShow o governador encaminhe para a Assembleia, mais uma vez, a parceria com os deputados, para valorizar as carreiras da Secretaria, os veterinários, os pesquisadores, os agentes agropecuários, os agrônomos, porque por trás desses números bilionários do agro tiveram pessoas, famílias que colocaram a vida nisso, que carregaram esse piano até hoje, e a gente precisa valorizar o time da Secretaria da Agricultura. Satisfeita? Satisfeita, com Muito certeza. bem. Muito obrigado, secretário, muito obrigado, ouvintes, muitos amigos aqui hoje nos bastidores do Atos, e a gente gosta de receber, adoramos fazer isso, né? E a gente quer desejar a todos uma boa tarde. Continue conosco, nós temos mais programação no nosso Atos no Rádio, também no nosso portal de informação, nas nossas redes sociais. E amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui de volta para mais um Atos no Rádio. Até lá.